Vamos lá, vamos aprender. O assunto de hoje é responder, tá? Dois seguidores que me perguntaram, então eu já vou aproveitar e fazer um vídeo e já responder os dois. Quando se trata de Vale do Amanhecer, nunca se esqueçam, ele tem as suas próprias leis e chaves, ou seja, não sou eu que vou mudar o Vale do Amanhecer. Ele já existe e se a pessoa quer seguir, tem que seguir aquela linha, que são as leis e chaves do amanhecer, para que a pessoa seja feliz e se realize. Se você é do Vale do Amanhecer e está com dificuldade de receber as ordens dos veteranos dessa doutrina, se cuida, você vai sofrer muito, tá bom? O Vale é para quem entende hierarquia. Então, falando de Vale do Amanhecer, eu vou falar o Vale do Amanhecer, a parte leis do Vale, como funciona, tá bom? Não é uma criação minha e nem opinião minha. Vocês que vão me seguir vão assistir muitos vídeos meus que eu dou a minha opinião, mas em certos trabalhos eu sou muito pequenininho para poder dar minha opinião numa religião tão poderosa. Feito? Então, respondendo a primeira pergunta, a irmã perguntou sobre a cruz do caminho. Por que se recomenda esse trabalho e qual os benefícios, né? Então, vamos lá. A cruz do caminho, pessoal, se um mestre passar por ela, trabalhar, uma ninfa, um consulente, ele ganha energias para mais ou menos uns 30 dias. A pessoa fica ionizada. O que o Vale do Amanhecer entende sobre ionização? A pessoa fica protegida, a sua saúde, a sua parte espiritual. É como se fosse uma blindagem. Então, acredita-se que esse trabalho, tá? Cruz do Caminho, dá essa blindagem por 30 dias. É muito bom, é um trabalho poderoso. Então, se você, no seu templo aí, tem Cruz do Caminho e foi recomendado, não perca tempo. Pode passar, tá? Que você vai receber muita proteção. É um trabalho maravilhoso. Se o mestre Jaguar soubesse quantos poderosos são os trabalhos que ele tem dentro do amanhecer, ele não ficava muito tempo fofocando e nem perdendo tempo lá fora, conversando à toa. Ele ia aproveitar mais. Seguimos o nosso raciocínio. No passado, do grandioso Vale dos Reis, tinha um rei que tinha um reinado muito bom. Era um reinado que ele não incomodava o seu povo, e o seu povo não incomodava ele, ou seja, eles viviam cada um no seu cantinho. O rei fazia o papel deles e o povo o papel deles. Então, ninguém incomodava ninguém. Um belo dia, nesse reinado, apareceu um mercenário, um cavaleiro, que hoje o Vale do Amanhecer chama ele de Cavaleiro da Lança Vermelha. Ele chegou com toda a sua tropa. Pediu a permissão para conversar com o rei e assim foi. Chegou lá, falou com o rei que gostaria de ficar um tempo ali, com a sua tropa, com o seu povo, até ele seguir o rumo dele. O rei falou, olha, da minha parte não tem dificuldades nenhuma. Você pode ficar, aproveita a estadia, temos o melhor de comer, temos o melhor de beber e você é bem-vindo aqui. Inclusive o meu reinado se sente protegido com a sua presença. E assim foi. Esse comandante de tropa foi muito bem atendido. E nos corredores da vida, né, pessoal? Como é o destino, é o karma que a gente tem na Terra, ele fixou os olhos na rainha que lá existia. E ela fixou nele. E ocorreu o que ocorre muito dentro do Vale do Amanhecer e na vida de muitas pessoas. É o karma, né? Ocorre o encontro de vidas passadas.
Aquela parada que se você não tiver muito controle e conduta doutrinária, você arrebenta a sua vida. Então esse cavaleiro olhou essa princesa, essa menina, se encantou. E ela gostou muito dele e assim já viram o que aconteceu, né? No outro dia ele foi na frente do rei e falou: olha, eu quero levar ela comigo. Ela vai ser somente minha. O rei falou: não. Do meu reino, a única coisa que você vai levar é a gratidão. Porque aqui do meu reino, você não leva ninguém. Aí foi a palavra do rei contra a palavra de um comandante de tropa. Ou seja, guerra. O rei disse ao cavaleiro: se retire, pegue sua tropa, vai seguir seu caminho. Ela não vai com você. Aí ele mandou fazer várias estacas de ferro, tá? Várias tacas de ferro, e prendeu essa moça na cama. Prendeu os braços dela e ali ela cumpria a sua sentença, a sua tristeza naquele quarto, e colocou junto com ela, tá? Vamos colocar hoje em dia uma doméstica, uma camareira, para ela vigiar. Prendeu junto. Esse cavaleiro, gente, quem que segura um cavaleiro, um comandante de tropa? Ele entrou, invadiu, né, com força total, levou ela com tacas e tudo e fugiu. E deixou a sua tropa, todo mundo ali, e fugiu com ela. E assim foram. Saíram dos vales dos reis. Mais à frente, vamos colocar aí, noites depois, eles viram uma cruz bem grande no meio de uma encruzilhada. E lá ele olhou aquela situação toda e ficou abismado. E ele disse: o que é esse lugar? Aí uma das pessoas falou: olha, esse aqui é a cruz do caminho. A gente tem essa cruz bem grande no meio do caminho. E as pessoas que ficam sem reino, as pessoas que ficam sem seus reis, ficam desamparadas, é aqui que a gente fica. E ele olhou e falou: mas por que serve essa cruz? Ela falou: é uma referência para a gente poder fazer os nossos pedidos. Assim a gente faz os nossos pedidos e louva a Deus. Aí, esse cavaleiro, que hoje é o Lança Vermelha, junto com a rainha que fugiram, né, se ajoelhou para fazer o seu pedido. E vocês vê o poder que tem as nossas palavras, as nossas falas. O poder que tem no Vale do Amanhecer chama-se de ectoplasma, o poder da energia, o poder da sua emissão. Ele diz a seguinte frase diante do cruzeiro, diante da cruz: só Deus conhece Deus em sua figura simples e hieroglífica. E assim ele fez os pedidos e as juras dele de que ele ficaria naquele local. A rainha ainda com as tacas, mesmo assim ao lado dele, né? E de repente ele vê um cavalo chegando com um rapaz, que era um soldado lá da sua tropa. Ele disse: olha, venha correndo comigo porque aconteceu uma situação meio constrangedora lá no reino. O rei mandou você ir lá, recolher todos os seus cavaleiros, todos os seus soldados, porque eles estão passando necessidade e o rei não vai suprir mais eles com alimentos. Então você vai lá buscar a sua tropa. E o cavaleiro, né, que hoje é o Lança Vermelha do Vale do Amanhecer, ele não pensou duas vezes. Ele foi porque era a tropa dele. Quando ele foi, chegou no meio do caminho, era uma armadilha.
e assim encerraram com a sua vida. Pesado, né, pessoal? Então a cruz do caminho, ela se reverencia a essa história. A rainha ficou sozinha, com as tacas de ouro, não conseguia tirar, brilhando, reluzente, toda bonita, e aquele povo com a maior dor que existe, né, que é a dor da alma, aquele povo desamparado. Então ela se tornou naquele local a referência mais bonita. Ela se tornou naquele local vamos dizer assim, a sacerdotisa, a pessoa com mais brilho, porque ela veio de um reinado. Então o povo confiava nela, além de fazerem as orações lá na cruz, no meio da encruzilhada, eles abraçavam e acolheram ela como uma liderança deles. Então ela aceitou ser líder deles e ali ela ficou até a morte dela. Ela ficava esperando que um dia o cavaleiro fosse voltar. Ele nunca voltou. E nem a tropa dele. Então ela morreu ensinando aquele povo que ela conhecia, ajudando. Ela morreu sendo uma sacerdotisa, sendo um sacerdote. Compreende? Coisas da vida, a tia Neiva foi convidada por Mãe Tildes para conhecer um espírito que tinha muito poder e que esse espírito poderia muito contribuir dentro do Vale do Amanhecer, uma instituição que muito manipula energias de várias legiões. Então a tia Neiva, após já ter a força do Cavaleiro da Lança Vermelha no templo, ela foi buscar esse espírito. Chegou lá, no reino de Nanã, tá? Mais conhecido pelo pessoal do Vale do Amanhecer como Albergue de Nanã. A tia Neiva se deparou com esse espírito, com essa mulher. E a tia Neiva falou: olha, se você me falar o nome que você quer, o trabalho, se você me falar como você quer que eu te reverencio, se você me contar como você quer que eu faço lá no meu templo, eu te aceito e nós juntos podemos fazer muita coisa e muitas curas e muitas libertações. Então esse espírito olhou a força da tia Neiva, olhou a força de Mãe Tildes, relembrou o seu amor, Cavaleiro Lança Vermelha, ela aceitou. Então ela falou: Neiva, eu vou com você. Aí a tia Neiva falou: então a partir de hoje está registrado através do meu ectoplasma que eu vou emitir 14 mantras de forças, sendo muito mais forças da lua do que forças do sol. Ou seja, é um trabalho que é muito mais buscado na força da noite, na força da lua. Aí a tia Neiva fez essa proposta, esse espírito aceitou e o nome do trabalho ficou Cruz do Caminho. Ali nasce a Cruz do Caminho. Então, consulente, paciente, você que perguntou por que é demorado. Agora você entende, são 14 mantras emitidos. É um trabalho muito, muito solicitado. Quando eu fui participar desse trabalho, eu não sei hoje em dia como que está. Mas para participar desse trabalho, eu tive que ir de manhã cedo, tipo umas 6 horas da manhã, enfrentar a fila para conseguir com recepção, encaixe para poder participar desse trabalho. E não foi fácil. Ele queria saber da cidade de onde que eu era e queria conversar e foi assim, bem difícil eu participar. Mas eu consegui. Então não esqueça, esse trabalho, Cruz do Caminho, se vincula ao Vale do Amanhecer. Tá bom? É exclusivo do Vale, muito poderoso. Se um dia você for lá conhecer e tiver o merecimento de passar nesse trabalho, vá, porque você vai ganhar muito. Muito mesmo. Espero ter respondido a sua pergunta, minha irmã. Os detalhes, por que demora 40 minutos, porque isso aí são detalhes que às vezes, quando você tiver uma oportunidade, é de logística com o comandante.
mas o porquê do trabalho você já entendeu. Qual é a missão da Cruz do Caminho, o que ela reverencia, tá bom? Ela reverencia esse espírito de muita libertação. Tá joia? E vamos imaginar assim, quem passa no trabalho de Cruz do Caminho é aquelas pessoas sem reinos, ou seja, pessoas sem destino, pessoas com karma muito pesado, pessoas vindas de vários lugares. Imagina isso. Imagina aquela época, a Cruz do Caminho implantada e várias pessoas de várias cidades recebendo suas libertações, recebendo as suas orientações daquela sacerdotisa. Imagina assim, se a entidade te recomendou a Cruz do Caminho, é porque você está precisando de libertação. É porque você precisa das bênçãos. Feito? Bom, vamos lá. Continuando, para não ficar um vídeo longo e chato, né? O Vale do Amanhecer trabalha com bônus. Ou seja, acredita-se que cada trabalho que nós fazemos dentro do Vale do Amanhecer, o médio ganha bônus. Tá bom? Então, fica ciente. Se você vê um médium dentro do Vale trabalhando em vários trabalhos, ele entendeu a proposta do Vale, que é o bônus. Normalmente são médios centuriões que ele entende a proposta. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, mais libertações eu ganho. Feito? Então, a segunda pergunta respondida. A pessoa perguntou sobre o bônus. Então, bônus é isso. Bônus, ora, quanto mais trabalha, mais ganha os merecimentos. Assim é a crença do Vale do Amanhecer. A pessoa me perguntou sobre o processo de reencarnação. Ah, sim. Bom, pessoal, o mestre Jaguar, a pessoa que nasceu para ser do Vale do Amanhecer, a pessoa que, vamos dizer assim, tem a missão, né? É um daqueles que lá no passado destruiu. É uma pessoa, vamos dizer, é o que tem missão de ser do Vale. Então, o mestre Jaguar, ele acredita-se dentro do Vale que é a última reencarnação dele. Acredita-se que ele já veio de muitas encarnações. A maioria do pessoal do Vale não foi coisa boa no passado, tá? A maioria das pessoas que chegam no Vale é pela dor. São poucos os que chegam no Vale pelo amor. E quem é Jaguar mesmo, quem tem missão mesmo, sabe o ofício que ele tem nas mãos. Sempre é dado muito cedo as informações para as pessoas que são do Vale, que tem missão ali. Ou seja, meu filho, você vai ter que montar um templo, você vai ser um presidente de templo. Sempre é dado muito cedo. Meu filho, você vai ser um instrutor. Meu filho, você vai ser um instrutor de centúria. Sempre a pessoa sente aquilo que é dela e as coisas que é dela chegam na mão. É muito difícil não chegar. O Vale do Amanhecer, o que é da pessoa, chega nas mãos dela. Se ela vai ser recepcionista, vai ser. Enfim, seja a missão que você tenha, saiba. A crença do Vale é que é sua última encarnação. Então, faz menos cagada, mestre Jaguar. Faz mais coisas boas. Faz mais amor. Usa o que você tem. Usa o poder que você tem, usa o que a tia Neiva deixou para você, mestre Jaguar deste amanhecer. Filho do Cimiromba de Deus. Pessoal, não é brincadeira não. A outra pergunta. Karma. Ah, sim. O Vale do Amanhecer, ele acredita no processo do karma. Entendeu? Ou seja, tem muitas pessoas que vão ter que passar e não tem jeito. Então, é o karma daquela pessoa. Se ela nasceu para ser pobre, vai ser pobre. Se ela nasceu para ser rica, vai ser rica. Se ela nasceu para ficar sem uma das mãos, ela é assim. O Vale acredita que cada um está pagando o seu karma, as tuas sentenças na terra. E o Vale do Amanhecer acredita também que quanto mais caridade você faz, menos pesado fica o seu karma. Ou seja, fazendo a caridade, né? Eles usam muito a frase de Hipólito Leão Delisar Rivaio, Allan Kardec. Eles usam aquela frase que ele diz: fora da caridade não há salvação. Então, se baseiam muito no princípio espiritismo kardecista. Feito?
Apesar de que o karma ele é mais do hinduísmo, né? Mas tudo bem. Feito, pessoal. Espero ter respondido. Eu tentei ser o mais sério dentro do Vale do Amanhecer possível para explicar isso para você, minha irmã que perguntou sobre a cruz do caminho. Eu espero ter te respondido. Perdão aos mais velhos aí, os veteranos dessa doutrina, porque cruz do caminho e falar sobre cavaleiro da lança vermelha é o papel do doutrinador, e não o meu, que fui médio de incorporação. Porém, meus respeitos com ternura, e é só para esclarecer uma companheira aí, uma seguidora, que perguntou muito sobre a cruz do caminho. Então, espero ter te respondido, minha irmã. Até o próximo vídeo. Me segue se você não está seguindo. Vamos crescer juntos. Boa sorte. Salve Deus.